Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a forma de como eu desenho árvore. Eu fiz esses estudos aqui antes de trazer esse vídeo. Eu desenhei todas essas árvores de cores diferentes para testar como ficaria com outras cores também. Então hoje eu vou mostrar para vocês uma forma fácil de desenhar árvore. Para a pintura, vamos utilizar os mesmos marcadores que a gente costuma utilizar aqui no canal, que são esses daqui. Desta vez, nós vamos precisar fazer o esboço antes de começar a colorir. Então, para fazer o esboço, eu vou utilizar o meu grafites, que é esse aqui. Mas você pode estar utilizando um lápis, vai funcionar da mesma forma. Eu vou usar o grafite só porque eu já sou acostumada mesmo a desenhar com ele. E acho mais leve, então eu vou estar fazendo um esboço com esse grafites aqui. Com os materiais em mão, vamos começar a fazer o esboço. Fazendo alguns círculos, a gente vai determinar onde vai ficar as folhas da árvore. Então, nós vamos fazer esses círculos, só que não vão ser exatamente um círculo bem redondo. Eu vou fazer ele mais meio que oval. A ideia é fazer eles de forma diferente um dos outros, não exatamente igual. Então, eu vou fazer uns círculos maiores e outros menores. E também vou colocando uns mais acima e outros mais para baixo. Nessa parte aqui de cima da árvore, eu vou fazer um círculo maior em cima e duas bolas maiores nas laterais e uma pequenininha mais ali encaixada no meio. Então aqui vai ser o topo da árvore. Eu quero que essa árvore fique no formato mais arredondado. Por isso, então, eu distribuí as bolas dessa forma. Mas se você quiser que ela fique mais diferente, numa forma triangular, você vai ter que fazer de forma diferente dessa que eu tô fazendo. Então, vai de acordo também com a sua preferência. É importante que nessa parte do esboço você faça os traços bem leve, porque depois a gente vai vir com o marcador. Então, isso aqui é só mais pra gente ter uma base mesmo de onde a gente vai começar. Para deixar a árvore mais cheia, eu também vou fazer dois círculos pequeninos aqui abaixo. Vou fazer um de um lado e o outro do outro, que é para ficar mais harmônico. Tendo finalizado essa parte, agora a gente vai fazer o comprimento, que é o tronco da árvore. Então, vamos firmar duas linhas bem no centro, no meio da árvore. Essas linhas não precisam ser exatamente retas. É legal que você faça essas linhas com algumas curvas, que aí já deixa também com um toque mais realista. E aqui em cima, para encaixar, nessa parte que a gente fez, a gente vai fazendo alguns galhos. Você pode fazer eles meio torto. Cada galho pode ir indo numa direção um pouco diferente. Faz eles também com as ondinhas assim, que eu acho que vai dar super diferença no desenho. Então vai ficar bem legal se você fazer eles com umas ondas. Depois de fazer os galhos, nós temos o esboço pronto. Agora vamos para a parte empolgante, que é colorir as folhas da árvore. Para o esboço não atrapalhar muito, você pega a borracha e apaga ele só um pouquinho. Mas deixa ele ainda visível, que ele vai ser o seu guia para a pintura. Então vamos começar aqui com a cor base, que no caso seria esse tom de verde bem clarinho, parecido muito com amarelo, mas eu acredito que seja um verde, só que mais claro. Então o que vamos fazer aqui? Nós vamos começar primeiramente colorindo todos os círculos que a gente fez com essa cor. Nesse processo você pode utilizar a ponta maior do marcador, que assim vai preencher esses espaços mais rápido. Depois de preencher esses espaços com essa cor, agora vamos para a próxima parte, que é adicionar algumas ondulações, que é para não ficar muito reto, então a gente vai dar um pouco mais de forma. Então a gente vem nessas laterais, somente nas bordas desses círculos que a gente fez, e a gente vai fazendo pequenas ondulações.
É bem legal também que você faça assim, como se tivesse algumas folhas meio soltas. E para fazer esse efeito, eu gosto de fazer umas bolinhas. Eu faço umas bolinhas mais pequenas, outras maiores. E eu não coloco elas sempre no mesmo lugar, não. Eu coloco elas separadas uma das outras, porque eu acho que assim fica bem legal. Então eu vou fazendo essas pequenas ondulações, é como se você estivesse desenhando tipo uma nuvem. Não precisa sair perfeito. As pequenas imperfeições é o que vai deixar mais bonito as folhas da árvore. Então você vai desenhando e tentando fazer essas pequenas ondulações. Quanto às folhinhas soltas que eu falei para vocês, eu acho que mais interessante do que fazer apenas um círculo é fazer como se fosse uma manchinha. Eu costumo fazer assim, eu faço uma manchinha um pouco maior, não tão grande, pequenininha mesmo. E mais abaixo eu faço uma bem menorzinha, perto dessa outra mancha maior. E daí eu vou fazendo essas manchinhas ao redor das folhas da árvore, onde eu vejo que elas vão se encaixando. Em algumas outras partes, eu faço apenas somente uma bolinha pequenininha espalhada por ali, só para diferenciar mesmo. Então também é importante aqui você deixar um pequeno espaço entre essas bolas que a gente desenhou. Tipo aqui, ó, pelo meio. Então nessas áreas do meio a gente vai deixar esse pequeno espaço aí. Então lembrem de quando vocês vierem fazendo as ondulações ao redor dos círculos que a gente fez, de deixarem esse pequeno espaçozinho entre os círculos. Terminando aí de colocar a cor base, agora nós temos uma ideia de como vai ser a nossa árvore. Então agora nós vemos com uma cor um pouco mais escura que essa, que é um tom de amarelo, que é um pouquinho mais forte. Eu vou estar espalhando essa próxima cor, mas sem apagar a cor base. Então como eu venho fazendo essa parte de cima do círculo, né, da bola que a gente fez, eu vou deixar essa parte de cima para estar sendo a parte da iluminação. Então, nessa área de baixo do círculo, é que eu venho colocando as cores mais escuras. Então, eu venho passando esse amarelo, mas nessas áreas aqui de baixo, ó, do círculo que a gente fez. Daqui de baixo, a gente vem puxando para cima, fazendo algumas ondulações para marcar o ponto de escuridade, sem apagar a cor base inicial. É legal também que espalhemos pelo centro de cada círculo que a gente fez pequenas ondulações, como eu ensinei para vocês, que é para dar um pouco mais de profundidade para nossa árvore. Esses pequenos pontos serão como as folhas que estão mais afastadas na parte de trás das folhas. Vamos fazer isso por todos os círculos que a gente fez para formar a árvore, tanto nessas áreas aqui de cima, como nesses círculos menores abaixo. Então, a gente vai fazer isso por todos esses círculos aí que a gente desenhou. A partir daqui, nós vamos repetir esse processo várias vezes, só que utilizando tons diferentes de cores. Então, nós vamos pegando outros tons de cores, mas fazendo essas mesmas ondulações. Depois de vocês terminarem de passar essa cor amarela, chegamos ao tom de verde, que é bem mais forte do que esses dois tons primeiro que a gente utilizou, que vai ser ali o ponto de luz da nossa árvore. Então, com esse tom de verde, a gente vai realçar a nossa árvore para que ela seja mais vista. Vamos aplicar essa cor um pouquinho de uma forma diferente. A gente não vai aplicar ela somente nessa parte de baixo do círculo. Com essa cor, vamos vir realçando também essas partes de cima da árvore, que é para deixar elas mais visíveis. Vamos usar também essa cor para realçar aquelas pequenas folhazinhas que a gente desenhou lá no início. Então, essas pequenas folhas que a gente desenhou, nós estaremos dando uma cor mais forte a essas folhas. Com essa cor, vou preencher bastante espaço, só lembrando que é importante deixar as outras cores de base visíveis. Você vai adicionar essa cor não somente em um dos círculos, mas em todos os círculos que você desenhou. Quando você terminar de aplicar essa cor, reforçando ali o formato da árvore, você vai vir com uma cor mais escura.
Você pode pegar um tom de verde bem escuro, que é mais escuro do que esse que a gente utilizou. E com esse tom você vai fazer a sombra das folhas das árvores, que possivelmente seriam as mais afastadas, as que ficam mais para trás, fora dos pontos de luz. Eu gosto de aplicar nessas áreas aqui mais abaixo, perto do galhos. Aplico também essa cor aqui nessa área mais do meio, perto daquele espaço onde a gente deixou. E daí, além dessas partes, eu espalho em também alguns outros lugares que eu vejo que vai ficar legal. Então, eu faço umas pequenas manchazinhas, como eu fiz desde o começo, só que em quantidade menor. Então, eu vou espalhando nos lugares que eu vejo que mais necessita. Eu uso essa cor numa quantidade bem menor do que as outras que eu utilizei. Só mesmo para escurecer algumas áreas do desenho. Então, eu vou fazendo isso não só nessa parte de cima, mas também nesses galhos de baixo da árvore. E é isso, você vai aplicando essa cor e quando você tiver finalizado, a maior parte da nossa árvore já vai estar pronta. Só falta mesmo agora o tronco da árvore. Para finalizar a pintura da nossa árvore, vou começar aplicando um tom de marrom bem claro. Eu acho que essa cor é uma das mais claras que eu tenho nos meus marcadores, então eu vou estar utilizando ela mesmo. E para a aplicação, eu vou seguindo aquele esboço que a gente fez lá no começo. Vou usando ele de guia para fazer a pintura. Então eu coloco essa cor base, que é esse marrom, que é um tom mais clarinho. E daí, depois que você aplicar toda essa cor base aí, você pode vir com um tom de marrom um pouco mais escuro que esse. Com ele, vamos vir fazendo a sombra do tronco da árvore. E daí, eu faço uma coisa que deixa bem mais legal, dá uma profundidade ao desenho e também deixa ele com um toque mais realista, que é fazer algumas pequenas rachaduras pelo tronco da árvore. Para fazer essas pequenas rachaduras, eu faço algumas linhas. Você pode fazer elas meias curvadas, que eu acho que vai ficar também super legal. Outra forma é você vir fazendo uma linha, daí você deixa um espaço e abaixo faz uma linha um pouco menorzinha. Aí você pode ir espalhando desta forma pelo o tronco, que também vai ficar super legal e vai dar um efeito de rachadura no desenho. Vai espalhando elas por onde você acha que necessita. Eu vou colocar aqui a quantidade que eu acho ser necessário para o desenho. E é isso, depois de concluir com as rachaduras, a nossa árvore vai estar pronta. Agora eu vou deixar vocês aí com o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal se vocês ainda não estão inscritos. E é isso, tchau e até o próximo vídeo.